Pressa no ar e bem-vindos à Paróquia de São Brás. Faltam 5 dias. Ao meu lado tenho o nosso parco, o cônego Silvestre Ourives Marques. Desde já agradeço, onde vamos falar um bocadinho sobre as Jornadas Mundiais da Juventude e o que o Papa veio dizendo sobre as jornadas. Pergunto-lhe, começo já por perguntar se já participou em algumas jornadas. Devo dizer que participei naquelas que foram as jornadas que precederam as jornadas mundiais, porque o Papa João Paulo II inspirou-se numa experiência em que ele próprio tinha participado a nível do movimento GEM, do movimento dos focolares, e ficou de tal maneira impressionado com aquela experiência concreta que o movimento promovia entre os jovens, que disse, nós precisamos de fazer isto a nível mundial, mesmo se aquela também era uma experiência a nível mundial, mas em vez de ser apenas a nível de um movimento da Igreja, ser uma experiência feita no seio da própria Igreja e promovida exatamente pelo Romano Pontífice, que era a coisa, em certo sentido, mais importante. Mas para explicar rapidamente como é que isto aconteceu, dou apenas um exemplo e vou atrás a uma daquelas que foram, já não as primeiríssimas, que são dos anos 60, mas uma grande jornada que foi feita na presença do Papa Paulo VI, hoje São Paulo VI, em 1975, no Vaticano. Estávamos reunidos 25.000 jovens de todo o mundo. E aquilo que me impressionou, que ainda hoje conservo na memória, é a expressão que o Papa São Paulo VI usou diante daquela multidão de jovens que enchia completamente a Basílica de São Pedro. Ele disse perante aquela Assembleia Juvenil: e nasce um mundo novo, e nasce a nova civilização do amor. Portanto, o Papa São Paulo VI, profeta, na minha opinião, que interpretou aquela experiência que vinha dos anos 60 como o pródromo, o início de algo que havia de se transformar numa experiência completamente eclesial, promovida pelo Romano Pontífice, e que veio a ser a experiência que depois o Papa João Paulo II iniciou. Eu estive, na altura era muito mais jovem do que sou hoje, nas primeiras jornadas do movimento dos focolares, ainda nos anos 60, com a fundadora, que era Lúbica. Ela estava também presente nesta manhã na Basílica de São Pedro em 1975 e naturalmente experimentou ela própria, que nos transmitiu uma alegria e um entusiasmo daquilo que ela também profeticamente via seria o futuro da Igreja e o futuro das gerações mais novas. Depois não me foi dado, devido já aos meus trabalhos apostólicos noutra área e também à idade a que avançava, não me foi possível participar em nenhuma das jornadas que se fizeram oficialmente com o Papa João Paulo II e ultimamente até com o Papa Bento XVI e depois o Papa Francisco. De qualquer modo, devo dizer que eu vivi desde o princípio cada uma dessas jornadas, acompanhei-as à minha maneira, no âmbito da realidade pastoral em que estava inserido, e colaborei também para que muitos jovens tivessem participado nessas jornadas. Desta vez, claro que me entusiasmou imenso, até porque o Papa Francisco é verdadeiramente uma pessoa que nos entusiasma a todos os níveis e numa realização desta natureza parece-me que ainda nos entusiasma mais. E, portanto, tive a sorte, depois ainda por cima, de na nossa diocese viver, partilhar a residência com aquele que é o responsável diocesano das nossas jornadas na Diocese de Évora, o Padre Fernando Lopes. E, portanto, acompanhei o grande empenho, o grande compromisso dele na realização, na preparação e agora no imediato das jornadas.
e, portanto, digamos que me senti sempre por dentro daquilo que estavam a ser e vão ser e estão já a ser as Jornadas Mundiais da Juventude em Lisboa neste ano de 2023. Portanto, estou perfeitamente convencido que vai ser uma realização profética para este mundo e vejo, passados quase 50 anos, vejo realizar-se aquilo que o Papa São Paulo VI disse em 1975. E nasce um mundo novo e nasce a nova civilização do amor. Eu estou convencido que ao longo destes anos em que se realizaram as jornadas, demos passos concretos, ainda que à primeira vista não pareça, que efetivamente, no meio desta sociedade dramática em que nos encontramos, com as guerras e com todos os conflitos a nível mundial que fazem desesperar e porventura pensar que o mundo está para acabar, mas ao contrário, é uma civilização esta da morte, do conflito, de tudo aquilo que nos preocupa tantíssimo, é uma civilização que está a terminar, é uma civilização que já vem dando lugar a outra civilização, como dizia o Papa São Paulo VI, a nova civilização do amor. Portanto, eu estou convencido que as jornadas deste ano, em 2023, em Lisboa, serão um contributo decisivo também para a realização deste ideal de São Paulo VI. No vídeo de lançamento, o Papa Francisco usou uma frase: amigo, pergunto-vos, estáis disposto a dizer sim? Os jovens responderam a esse apelo do Papa? Eu estou convencido que Nós sim. jovens, aliás. Sim, os jovens, porque eu também respondi à minha maneira e creio que muitos outros adultos e muitas outras pessoas que se empenharam como voluntários ou como diretamente envolvidos na realização das jornadas, responderam sim. Não tenho dúvidas, tudo aquilo que vemos já a realizar-se é fruto de uma resposta positiva dos jovens. Depois, creio que as jornadas serão seguidas em todo o mundo, em todos os países do mundo, onde a Igreja naturalmente está presente e onde os jovens que não tiveram possibilidade de vir a Lisboa à jornada de 2023 vão, no entanto, participar nela, vão contribuir à sua maneira e lá onde se encontram para dizer sim. Portanto, eu sou extraordinariamente otimista e acho que sim, que os jovens responderam sim ao Papa Francisco. Nós, Paróquia de São Brás, temos vindo, desde o anúncio da JMJ, ter muitas dinâmicas, iniciativas no Facebook, no Instagram, no Spotify, e desde julho foi colocada uma faixa com as cores da nossa bandeira. Com que objetivo? Com o objetivo de manifestar que nós estamos envolvidos nesta jornada. Aliás, todo o trabalho que tem sido feito ao longo deste tempo, eu creio que demonstra exatamente essa resposta afirmativa, não só dos jovens, mas daqueles que quiseram dar a hipótese, a possibilidade aos jovens de o realizar. Eu, no meu caso concreto, sinto-me na retaguarda e todas as iniciativas que promovi ou que de alguma maneira ajudei a concretizar são exatamente para que os jovens e, sobretudo eles, possam realizar esse sonho. Eu creio que nós às vezes temos a tentação, até como adultos provavelmente, de estar por detrás e sentirmos como motor dessa realidade, mas eu penso que não é essa a nossa função. Os jovens têm os seus ritmos, os jovens têm hoje também as suas modalidades próprias da cultura em que estão inseridos e fazem-no à maneira de como sabem viver hoje, mas por outro lado também respondendo, como disse, afirmativamente àquela que é a vontade que o Papa lhes manifestou e a que eles responderam sim. No passado dia 21 de julho, na hora habitual da missa das 18, tivemos uma visita dos jovens de Guatemala, mas vamos falar com o Padre Galino para saber mais sobre esse dia. No passado dia 21,
os jovens de Guatemala apareceram por surpresa aqui na nossa paróquia. Quais é que foram os sentimentos? A paróquia de São Brás, durante as celebrações da missa, as missas das 18 horas ou das 6 da tarde, temos sempre tido turistas. E tendo turistas, olha, a primeira impressão foi de ver turistas como outros. Mas no final da missa, quando me apercebi que eram peregrinos da Guatemala, senti-se muito alegre e via os gestos deles de participação na missa, que são jovens que realmente demonstram fé e devoção e adoração por aquilo que eles acreditam e pensam que vieram às jornadas. E foi um sentimento muito, eu digo, agradável. E ver essas visitas e conosco depois no final, a alegria que eles trouxeram para nós e aceitar tirar fotografias conosco e querer tirar fotografias conosco foi muito giro. E conseguiu falar a língua deles? Eles perceberam no... Do momento, vi-os assim. E um deles, quando saí da sacristia para saudá-los, vieram à igreja, mais próximo do altar, e um deles apontou para mim que viu-me como a celebrar. E depois fui ao encontro deles e logo percebi que eles falavam espanhol. E a expressão que eu disse, habla espanhol, e eles começaram logo a rir e coisa, e estavam muito satisfeitos por saber que coisa. Então, ficamos a comunicar-nos em gestos e pouco do espanhol que a gente tem. A desarrascar-se. Ao fim e ao cabo, os gestos é uma língua universal. É verdade, mas eles foram muitos, digo, generosos e alegres, e saíram alegres e satisfeitos por aquilo que notávamos pelos rostos, pelas fotografias, mostrando a sua bandeira e aproximando-se um dos outros com aquele calor humano sempre. E já participou em algumas jornadas mundiais da juventude? Infelizmente, nenhuma delas. Então, esta é a primeira. Esta é a primeira, certamente, que vai ser a primeira. E como é que recebeu essa notícia? Qual o sentimento? Quando soube que Portugal iria acolher as Jornadas Mundiais da Juventude, ainda estava em Angola. E o próximo Jornada Mundial de la Juventud se tendrá em Portugal. Se me recordo, foi em 2019, em janeiro, e vim para cá em setembro. Mas para mim foi sempre um sentimento de alegria. Eu digo que sorte Portugal ter esse privilégio de acolher um grande evento, uma coisa tão grande. É uma sorte porque há tantos países às vezes que concorrem, mas Portugal foi escolhido naquele momento. Eu digo que é uma coisa muito... Não duvidei nunca da capacidade de organização e vejo que durante esses anos que estou cá, como tem sido o empenho e a organização, nunca duvidei, porque Portugal tem demonstrado muitos níveis de organização em vários outros eventos. E penso que também este não vai decepcionar ninguém. Espero que tudo corra muito bem. Já começamos os dias da Diocese. Estamos com este belíssimo pôr do sol alentejano. É verdade. Aqui em Évora temos 1500, cerca de 1500 pessoas, peregrinos. Que mensagem é que lhes quer dizer? Primeira coisa, as jornadas, eu penso que é um encontro mesmo, além de ser um encontro multicultural, com várias pessoas, muitas culturas, pessoas de vários lugares ou de vários lugares, um encontro de fé acima de tudo. Olha, que eu desejo é que os jovens, não só além de desfrutar, mas que participem acima de tudo, que tenham esta grande vontade e vantagem de conhecer outras pessoas, outras culturas e de partilhar a sua fé publicamente, tanto com o Papa Francisco e também com os outros jovens cristãos de todo o mundo. Também as jornadas é para outros jovens e todos aqueles que vierem. Acho que vai ser uma coisa muitíssimo boa e proveitosa para todos os jovens. Então aconselho, participemos todos. Mesmo aqueles que estejam em casa e que não conseguem estar presentes. E aqueles que não conseguem, olha, vamos acompanhar certamente os meios de comunicação social, as redes sociais, a internet, por via telemática, vão transmitir muita e boa coisa. Então, que acompanhemos também por esses meios. Então, lançava-lhe o desafio. Vamos para as jornadas? Vamos! E lá estaremos, vamos!
Obrigado, Padre Idalino, pelo seu testemunho e vivência com os jovens de Guatemala. E regressando à nossa conversa, Padre Silvestre, como é que recebeu esta notícia? Qual é que foi a sensação quando ouviu que os jovens de Guatemala estiveram aqui na nossa paróquia? Eu fiquei muito satisfeito e imagino que, para além desses que chegaram numa altura em que estávamos numa celebração e participaram connosco, eu penso que ao longo da semana já passaram por aqui, até porque nós, passando pelas ruas da cidade, e todos nós caminhamos durante os dias já desta semana, que começou ontem, mas já na semana anterior eles aqui estiveram e os jovens já começaram a chegar e, portanto, nota-se na cidade e vê-se que a cidade está invadida já por muitos destes jovens que vieram de diversos países e que são acolhidos aqui, não só na cidade, mas em toda a diocese. E, portanto, estou convencido que isto é Aliás, já ouvi comentários a pessoas com quem tenho falado e com quem tenho estado, exatamente da mesma sensação de participação. Provavelmente são pessoas que não irão a Lisboa, que não têm hipótese disso, irão seguir os mídia para poder acompanhar o desenvolvimento da jornada e participar com o Santo Padre nessa sua grande alegria de se encontrar com os jovens. Mas já este encontro ao longo desta semana em que vivemos os chamados dias na Diocese, já senti da parte das pessoas e até das pessoas da nossa paróquia esta alegria de se encontrarem na cidade. Imagino que depois, noutras zonas da Diocese, acontece exatamente a mesma experiência. O Papa Francisco, no início de julho, comparou as Jornadas Mundiais da Juventude como um campeonato de futebol, que ninguém ganhava, ninguém vencia, todos ganhávamos. E o que é que vamos conseguir ganhar nesse encontro? Eu acho que o que vamos ganhar acima de tudo é o encontro pessoal e coletivo de cada um de nós e da comunidade que aqui se vai reunir com Jesus Cristo. Eu não tenho dúvidas de que se realizam também nesta ocasião em pequenos grupos, em encontros de catequese ou em outro tipo de realizações que constituem a jornada no seu todo. Eu estou convencido que a grande meta e a grande vontade que traz o coração dos jovens é poder realizar esta experiência de encontro pessoal com Jesus Cristo. Naturalmente recordo aquele que foi o meu encontro, que ainda hoje está gravado na minha mente e no meu coração, naquele dia de 1975, na Basílica de São Pedro, onde efetivamente se experimentava a presença de Jesus, do ressuscitado no meio de nós. Aquilo que eu desejo e aquilo que eu espero e que acredito que assim vai acontecer é que no coração de cada jovem e no coração dos grupos em que vêm estes jovens estará presente o ressuscitado e eles irão encontrar-se com uma experiência com o ressuscitado que certamente será única e que os irão marcar. Ainda esta semana tive a ocasião com uma pessoa com quem estive reunido e que me falou exatamente das jornadas e a certa altura dizia-me: sabe, o meu marido esteve na jornada de Paris, ainda hoje é um acontecimento marcante na vida dele. Eu estou convencido que muitos jovens irão dizer exatamente isto mesmo no final da jornada e ao longo dos anos que se vão seguir, a jornada terá marcado, porque é o ressuscitado que marca profundamente a nossa vida. O tema que o Papa Francisco intitulou nestas jornadas, o lançamento das jornadas, foi Maria levantou-se e partiu apressadamente. Lançava-lhe o desafio, para terminarmos, de fazer um pequeno comentário sobre este tema e àqueles que nos vão acompanhar através dos mídia, fazer o convite para viverem também as jornadas através. Ok, esta frase que o Papa escolheu é de uma grande densidade, porque Maria já tinha no seu seio
a crescer o Verbo encarnado. Portanto, Maria sabe que também a sua prima Santa Isabel, idosa, que tinha concebido João Batista no seu seio e já estava avançada na sua gravidez, Maria resolve deixar a sua terra, atravessar as montanhas da Galileia e ir colocar-se ao serviço da sua prima Santa Isabel. E sabemos que esta pressa com que parte é uma pressa por saber que o seu amor concreto e o seu serviço é necessário à sua prima Santa Isabel. E o maior milagre que acontece é exatamente quando se encontram as duas primas, Maria e Isabel, e se encontram também os frutos de cada um dos ventres, o de Maria e o de Isabel. Isabel diz: "De onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Pois o meu filho exultou de alegria à tua saudação." Mas aquele que foi o grande motivo da alegria de Isabel e da alegria de João Batista era o próprio Cristo que Maria levava no seu seio e que inundou da ação e da vida do Espírito Santo, quer Isabel, quer João Batista. Eu estou convencido que hoje Maria está a dizer-nos que também ela partiu no lançamento destas jornadas e parte com cada um de nós, precisamente para que façamos esta experiência, a experiência do serviço, a experiência do encontro com o Verbo de Deus encarnado, que hoje vivemos e celebramos presente no meio de nós como o ressuscitado. Portanto, o meu convite e o meu apelo a todos aqueles que ouvirem esta mensagem é de que, da maneira que tenham possibilidade de o fazer, se associem a esta jornada e façam dela também um ideal da sua própria vida. Ou seja, aspirem por se encontrar com o ressuscitado e, se não acreditam, possam começar a acreditar que o Verbo encarnado permaneceu na história e ainda hoje nela se encontra e vem ao encontro de cada um de nós. Vai vir ao encontro desta multidão de jovens, mas irá ir ao encontro também de muitos outros que, impulsionados pelo ardor que a jornada naturalmente transmite a todas as pessoas, ajudará com que cada um no seu coração e na sua mente se encontre com o ressuscitado, que é o Salvador do mundo. Obrigado por este desafio que me lançou. Vai ser a minha primeira jornada mundiais da juventude. Muito bem. Vou com uma grande expectativa, de coração cheio pelas suas palavras. E aí desse lado que nos está a ver, venham visitar-nos. Se querem saber mais informações, pesquisem o nosso site sãobrasevora.wordpress.com. E como diz o hino, todos vão ouvir a nossa voz, levantemos os braços à pressa no ar. Fique atento às nossas redes sociais, porque vamos tentar acompanhar sempre que possível todos os momentos das jornadas. Obrigado e até já. Até já, muito obrigado, eu também. Vamos a caminho das jornadas. Amigos, les pregunto, ¿están dispuestos a decir que sí? Um encontro dos jovens de todo o mundo com o Papa. Uma festa da juventude. Um caminho. Um encontro entre culturas. Momentos de partilha e de fé. Os jovens como protagonistas, na procura de paz, união, fraternidade. Entre povos de todo o mundo. Um desafio para todos.
Durante a JMJ, os jovens são acolhidos em casas de famílias ou em instalações públicas e paróquias. Além das catequeses e das celebrações com o Papa, os jovens participam em várias iniciativas culturais na cidade. No se metan en la cola de la historia, sean protagonistas, jueguen para adelante, pateen adelante, construyan un mundo mejor. Uma experiência marcante e transformadora. Lisboa 2023. Estás preparado? Maria, tão jovem, depressa deixou sua casa e pela montanha subiu para ver Isabel e logo encontrou salvação, comunhão. O fruto bendito é o meu Senhor, eu também quero ouvir, porque acreditaste, para sempre és valor.